Intel. A Dell, né? Não compre Dell, né? Não, o meu Dell, se o Dell me arrependeu, eu já me arrependi. Eu me arrependi do último Dell, briguei tanto com ele. Às vezes ele funcionou muito bem por 2 e 3 anos. Depois, 2 anos depois. Nossa, o teu tipo não funcionou. Aí eu. 8 anos, nunca deu problema. Aí eu tô 4 anos com esse VAR aqui. Sim, outra coisa. Então, Ariovaldo, posso fazer minha pergunta? Está ouvindo direitinho? Pode sim. Mas só para te responder, eu escutei a consideração da Ana até o final, tá? Tá bom. Eu tenho que terminar e depois cair. Certo. Então, a minha pergunta é, você relaciona, né, a velocidade nesse seu campo temático às alterações na identidade, né? Quer dizer, a frequência muito rápida com que as crianças alteram a identidade ali naqueles ambientes. Eu queria saber se você pretende, como é que você vai mostrar para a gente nesse trabalho da obra, né? Como é que você pretende mostrar essas alterações? Se você vai pegar exemplos dos avatares, como você vai trabalhar isso metodologicamente, assim, para trazer, demonstrar mesmo essas alterações? A ideia tem 2 possibilidades. Uma, as possibilidades são as próprias capturas de tela que eu tenho, mas aí você tem sempre o problema de publicação disso, que daí acaba sendo imagem de baixa resolução, aquela coisa toda. Então eu tenho optado, quando tenho feito alguma descrição a respeito disso, e literalmente fazer a descrição nominal do caso a caso, quer dizer, o plano estava de um jeito, passou a estar do outro e passou a estar do outro. Vai ter que ser uma coisa descritiva mesmo, não tem jeito, porque numa apresentação ou ao vivo, assim, tudo bem você capturar as telas, mas depois para você publicar ou imprimir isso, fica aquela questão comprometida. Então, por enquanto, que a gente tem conseguido é a própria descrição do fato propriamente dito. Não consegui achar uma outra saída metodológica para isso, no sentido de demonstrar. Mas eu quero trazer também, comparecer a questão da velocidade da própria rede, né? Só para vocês entenderem, não é só a própria velocidade do indivíduo da troca da identidade, né? Junto com ele está a possibilidade da identidade de trocar isso rapidamente. Senão a gente pode pensar que o projeto também poderia ser uma criança correndo e jogando futebol, ela corre muito e está com velocidade, quer dizer, uma vontade dela, não. Tem a questão tecnológica da rede aí, como força motriz disso, porque senão isso não é que não aconteceria, mas poderia acontecer de outro jeito em outro lugar. Mas nesse lugar, especificamente, ela é oriunda da facilidade e da velocidade provocada pela própria rede. Ari, essas mudanças que você diz que vem acompanhando, você acompanha também o tempo, o intervalo de tempo entre elas? Não fiz um cruzamento ainda para tentar descobrir se tem alguma ligação ainda não, mas você falando agora me veio na cabeça, de repente olhar isso, mas não tenho nada mais, tenho tempo, mas não tem nada, eu não me fixei a isso ainda para poder dizer se tem alguma correlação positiva ou negativa, um traço de comportamento, qualquer coisa. Porque a velocidade conceitualmente... Porque a velocidade, conceitualmente, ela é uma variação de tempo, né? Então, quando a gente fala em velocidade no nosso trabalho, nós falamos na manifestação dela como uma aceleração. Então, por exemplo, se alguma coisa muda a cada dia, muda uma vez por dia a cada dia, eu que conhecia uma realidade que mudava uma vez a cada 30 dias, posso entender que aquilo é rápido demais quando muda de um dia para o outro. Então eu preciso de algum elemento de comparação para dizer que alguma coisa está acelerada, quer dizer, com qual parâmetro? A aceleração que compara é no instante mesmo, então. O meu choque inicial é no instante, porque no próprio instante ele troca várias vezes, a própria fração do segundo ele troca várias vezes de identidade, entendeu? Será que em vez de trocar de identidade, não é a aceleração, ela não aparece como
uma atuação difusa dessa criança nas redes, ou seja, em vez de ele manter uma relação estável com esse espaço de sociabilidade, o que eu chamo agora de uma relação estável? A pessoa ela participa de uma rede, por exemplo, e ela permanece ali, então ela cultiva ali as relações, não importa quais, não importa como. Uma outra coisa é a pessoa se ver diante de inúmeras possibilidades, né? E isso só é possível nesses contextos em que a tecnologia está ali atuando, e por causa disso, ou incentivada por isso, então ela atua, ou seja, a entrada dela, a inscrição dela nas redes, ela é uma inscrição difusa, porque ela está aqui, está acolá, em mais outro lugar, e em outro. É como uma pessoa que se abre para o consumo. Então ela tem um comportamento hiperativo, digamos assim, né? E talvez essa criança tenha um comportamento hiperativo, só que em vez de ser no espaço geográfico, é em rede, e então é mais de uma. Então talvez seja uma questão de mudança, seja uma questão de entrada, de atuação. Então, mas a cada entrada dela ela tem uma identidade diferente. Isso é inegável. Ela está se portando naquele momento em diversos lugares, cada um de uma forma. E ela se identifica e se projeta uma identidade em um, depois no outro, no mesmo instante, mas ela é um comportamento, mas ela se posiciona diferentemente em cada um desses lugares. Eu acho que, escutando você falar, eu penso que não é muito diferente do que eu estou pensando, só que talvez olhando por um outro lado, mas eu acho que é da mesma ordem. Tá certo. Tá bom. Kishi, você não ouviu falando, mas deu para captar o que vocês discutiram. Interessante, aliás, bem. A gente vê com mais calma mais pra frente. Eu não tenho mais questões. A Heloísa tem questões, Elo? Não, na verdade não. Tá. Ô, Elo. Um pingo só. Oi. Depois você me passa no e-mail aquele link, porque como o computador apagou, não tenho que copiar. Me passa no meu e-mail depois, por favor. Qual é o seu e-mail? Ariovaldo _JR Tá? @uol.com.br. Tá certo. Por favor, porque aquele link não morreu, então eu não consegui copiar o link. Então tá bom, Evaldo. Acho que a gente encerra então a discussão do seu trabalho. Agradeço a sua participação aí, pelo esforço que você conseguiu para encaixar na sua agenda, né? Eu acho que agora vai ficar mais fácil. Eu arrumei umas encrencas lá no meu trabalho, no doutorado em física, para me dedicar ao sensível ao meu doutorado, então vai dar mais tempo para a gente poder interagir melhor e nos ajudar. Conseguir ficar mais perto aí com vocês de fato. Muito bom, então. E vocês sumiram, tá? Eu estou vendo vocês faz uns 10 minutos, né? Mas pelo menos estão ouvindo, né? Meu Deus. Então tá bom, então eu agradeço vocês aí por tudo e Tá bom. próximamente a gente volta a discutir aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, Lu. Tchau, tchau. Tchau. Então, agora para fazer a evolução. Esse texto não veio, né? Ele mandou. Ele porque ele mandou tinha lá atrás, escrito. não tinha? Porque ele. Só um minuto. Né? Assim, é um modo como a gente, de algum modo, tem que estar ali, né? Assim, aceitando o outro no modo dele, né? Assim, é cada vez mais difícil na experiência cotidiana, permeada pela velocidade, permeada pela urgência, né? Voltando ao trabalho da Bárbara, né? Então, acho que sim, é bem interessante a gente pensar nisso, né? De como, algo como isso fica cada vez mais difícil mesmo, né? Num mundo com o caráter que tem o nosso mundo.
Assim, pô, parabéns pelo trabalho, tá bem legal. Queria abrir aqui para quem mais quiser fazer um vídeo. Paulo, você me ajuda? Eu preciso local. Ó. Eu estou precisando. Ai, Bom, Ângela, é um prazer conversar com você sobre o seu texto, que é a derivação da sua tese, num contexto que é o do nosso colóquio, quer dizer, para além dos contextos de orientação que têm sido recorrentes. Então, eu considero o capítulo da Ângela da maior importância na obra. Nós temos conversado muito sobre o tema, sobre a tese, e o que ela propõe o faz numa sinopse muito bem estruturada, logicamente constituída, uma ideia sendo serzida à outra. É praticamente uma rota argumentativa já a ser adensada, não somente tomada como resumo, a sinopse, como referência para a constituição do texto, mas já é um texto no seu movimento, que é justamente aquilo que compreende o mote do nosso colóquio, né? Apreende de forma clara o modo de inserção da velocidade no contexto temático do capítulo em desenvolvimento e atualiza o sentido de todos os conceitos trabalhados. Procura ler o reconhecimento em condições outras, ainda não lidas por autores tomados como fonte de inspiração. Eu queria situar a minha contribuição a partir da página 3, quando você situa as condições básicas para a ocorrência da experiência completa do reconhecimento. As palavras não são por acaso, nem são impunes. Elas dão a ideia de uma definição de base a partir do contexto de germinação do próprio reconhecimento. Não havendo um ou todos estes itens, são 4, então a experiência de reconhecimento ela se torna incompleta, pode até se inviabilizar. Então eu começaria em relação à primeira, a expressão simbólica. Se é uma condição de base, a expressão simbólica, linguística e gestual, da atenção dedicada ao sujeito. A expressão simbólica, sendo necessária a coerência entre a manifestação linguística e gestual, para afirmar a simbolização do interesse, quer dizer, deve haver autenticidade e não discrepância entre verbo e comunicação não verbal, entre linguagem e gesto, para afirmar a simbolização do interesse de outrem por ele. Pergunto, o reconhecimento não pode ser não verbal? Quando eu abraço alguém, mas não tenho absolutamente a necessidade de expressar linguisticamente o meu afeto, portanto não há equivalência autêntica entre linguagem e gesto, há apenas gesto, gesto do mais profundo quilate, a autenticidade posta, até com o coração na mão, como se diz, o afeto puro se dando. Não há reconhecimento. Em relação ao terceiro, uma subjetividade desapegada da lógica do rendimento, das relações interpessoais e intergrupais e livre do interesse pela produtividade que pode ser extraída de sua relação com a alteridade. Sobre esse ponto especificamente, eu tenho uma questão logo abaixo. Eu tenho que comentar que, na realidade, o quarto item é o mais importante de todos, no meu modo de entender.
Eu explico na sequência por quê. A abertura para a alteridade e a estabilidade na apreensão da sua expressividade, quer dizer, a abertura, fundamentalmente, é o item principal e engole o segundo. Havendo abertura para a alteridade e apreensão de sua expressividade, então eu vou perceber o sujeito como alguém a ser levado em consideração. Então, o 4, ele atende, ainda que não abranja de todo, o 2. Agora, um comentário sobre os 4. Se eu estou comentando as condições de germinação do reconhecimento na sua expressão completa, então eu já estou trabalhando a definição. Esses 4 itens, eu diria que são 3, esses 4 itens constroem pressupostamente as condições possíveis para o reconhecimento na rede e fora dela. E o item 2 me permite considerar que a abertura que eu tenho para a alteridade pode se dar sem a necessidade de que o outro compareça no campo visual, no meu campo visual. Então, aquilo que você cita como comunicação em tempo real, no primeiro parágrafo, fica abonado, ou seja, está plenamente válido. O reconhecimento no seu texto aqui não é, evidentemente, algo circunscrito à comunicação interpessoal não mediada tecnologicamente. Então, abrange também as relações em rede. Porque o item 2 está dizendo que ele não precisa comparecer no meu campo visual. Ok, então, a abrangência às experiências de reconhecimento ganhou, nessa versão do texto, uma consistência que cobre um maior número de experiências que nós vivemos, já evidentemente assumindo como campo de estudo sobre o reconhecimento aquilo que se passa em contextos de rede, mesmo que você não foque, mesmo que não seja a tua prioridade, mas pelo menos abre. Quer dizer, o reconhecimento é possível em condições de experiência do tempo real. Ele pode existir em condições locais. Quando, por exemplo, 2 pessoas deixando-se levar pelo tempo, o tempo que passa, o tempo largo, o tempo lento, via Skype, durante 1 hora ali as pessoas se deixam levar, elas não estão presentes, uma se dedica à outra com uma grande atenção, uma abre-se à outra nas expressividades, nos gestos, etc. E essa experiência não pode deixar de ser tomada também como inclusa na cláusula do reconhecimento. Bom, se os itens constroem pressupostamente as condições possíveis por uma versão completa do reconhecimento, dentro e fora da rede, ainda assim, e essa é a ressalva, o reconhecimento só viceja, está dizendo o conjunto dos 4 itens. O reconhecimento só viceja em tempo mais lento, não somente em relação ao tempo que passa. O tempo que passa é um tempo vivido, aqui e agora. Não, mas nós precisamos sentir que o tempo é lento e nós nos entregamos ao objeto, entregamos-nos às relações. Nós sentimos que o tempo é denso, não é só o tempo que passa. O tempo é vivido, profundo. É um tempo vivido com intensidade. Você sente que ganhou dia ali. Você vive 5 dias, 1 semana, em 2, 3 horas. O Virílio trata do tema da intensidade como sendo justamente aquilo que valida uma vida mais curta. E ele se pergunta em Guerra Pura: hoje, o sentido da vida na cronologia deve ser revisto. Vale mais a pena viver 70 anos, mas com um sentido de vida abalado, ou viver 40 intensamente? De toda forma, o reconhecimento só viceja em tempo mais lento. Isso é outra coisa do que o tempo que passa.
em tempo menos acelerado. Então, o fato de o reconhecimento vicejar em tempo mais lento, e assim reconheci isso no seu texto, é já uma crítica ao estágio atual da civilização mediático-democrática. E o texto, portanto, ganha envergadura tensional. Mas, ao mesmo tempo, justamente porque está vinculado a um tempo mais lento, a um tempo menos acelerado, o texto, e preliminarmente estamos com uma sinopse, e eu preciso fazer essa sinalização para o trabalho até o texto final, ao mesmo tempo, o seu texto, ele não pode ser objeto da mesma ressalva que eu fiz ao resumo do Jerônimo, ou seja, uma melancolia cultural e histórica, no sentido de que, então, o reconhecimento, ele é mais próspero em condições que não as contemporâneas. Então, dentro de uma metrópole altamente agitada, saturada, democratizada, estressante, populosa, tudo aquilo que faz a infelicidade das relações pessoais, a dois, em grupo, eu então teria que fugir dessas condições, encontrar algum caminho aí no labirinto da cidade para, sem fugir dela para uma comunidade naturista, vivendo dentro da urbis, assim caracterizada, ter eu uma relação de reconhecimento com minha mãe, com meu pai, com meus filhos, com minha mulher e eles comigo. Agora, a questão é, se na realidade você propende para afirmar condições propícias ao reconhecimento completo, aquelas que têm a ver com o tempo mais lento, menos vocacionado ao desempenho, etc., etc., como constam nos itens, em bloco, certo? O que é interessante notar que, mesmo que haja aí, nas entrelinhas, algo que é próprio da autotraição, de um caminho argumentativo, mas sempre pensando no que seria o melhor das relações humanas, aquilo que seria o mais benéfico para o corpo, para as relações subjetivas. Podemos encontrar aí, mas não necessariamente, uma preocupação humanista com as relações de reconhecimento. Não há que se temer, porque o que está sendo pensado é o humano, não necessariamente o próprio humanismo. Bom, ainda que se possa dizer uma melancolia cultural e histórica, referente a um tempo pré-mediático até, é preciso admitir que, não obstante, as condições democráticas são irreversíveis. Não haverá desaceleração. É uma ilusão considerar que é possível haver uma desaceleração por parte do sistema. Claro que você não advoga isso. Sabidamente você sabe que isso não é possível. Eu sei que você sabe. Porque a desaceleração significa repercussão quase imediata, quer dizer, daqui a 3 meses, nas taxas de empregabilidade. Uma economia desacelerada implica em recessão, e com essa economia que entra em recessão, vai conurbada toda a multitude de países que com ela tem relações econômicas. E isso significa infelicitação familiar, gente com as mãos sem trabalho, na rua da amargura, como se diz. Esse é um ponto. Melancolia cultural histórica. Por outro lado, condições democráticas irreversíveis, chamando-nos a dar conta dessas relações e tentando reconhecer o outro, tentando fazer com que o outro se encaixe dentro daqueles 4 itens, minimamente, mas em condições urbano-democratizadas. Por outro lado, em relação ao tempo que passa, nós consideramos, e é fato, tendo a concordar, que relações de reconhecimento se fundam no tempo denso. É preciso haver dedicação. Isso toma tempo. Não há necessidade, evidentemente, de ter 3 horas. É necessário haver espírito de abertura
para que dentro desse tempo haja experiência de reconhecimento. Então eu digo, não adianta haver tempo que passa, tempo largo, tempo mais lento, se não houver essa abertura radical na direção do outro, que é o item 4, que para mim é fundamental. Eu disse que eu ia voltar a ele. Se não houver essa abertura, não adianta absolutamente nada. Essa abertura é fulcral para dar conta de todos os itens, os 3 itens anteriores. Então, o argumento de que para haver reconhecimento é preciso haver tempo, é preciso haver condições menos aceleradas, é preciso que nós estejamos fora do princípio do desempenho. Eu acho que a questão está ao lado. Ela está ao lado. Tudo isso são fatores inermes. Eu posso ter tempo e não ter a experiência de reconhecimento do outro, e o outro a mesma coisa comigo. Eu posso ter experiência presencial, fora da rede, sem aquela compulsão imediatista. Posso. Mas se eu não tiver abertura, eu não estou me referindo a questões românticas do tipo, se eu não tiver afeto, se eu não tiver amor. Não, eu estou me referindo à abertura. Isso nos remete a uma filosofia existencialista, fenomenológica, ontológica. Penso em Heidegger, fundamentalmente. O humano é o aberto para o aberto. A abertura radical é o fundamento do reconhecimento. E aí eu propendo a admitir que o reconhecimento seja possível, e eu coloco isso para você, como hipótese, não como conhecimento estatuído, porque a pesquisadora do tema é você, e eu dependo que você traga para mim os resultados dessa experiência, e nelas acreditarei. E já praticando o reconhecimento, tenho abertura para acolher essas conclusões, mesmo que de partida eu havia colocado não ser possíveis. Mas eu acolho, porque quem fez a pesquisa não fui eu. Então eu estou aberto à expressividade, à autenticidade, à veracidade com que você vai nos brindar no seu texto e na sua tese, não é? Agora, eu tenderia conjecturalmente a admitir que se o principal é a abertura, eu posso estar aberto ao outro e com o outro estar vivendo uma relação de aceleração, dromocratizada, meio agitada. Mas eu estou totalmente aberto para ela. E eu pergunto, se vale a experiência da intensidade contra a experiência quantitativa, do tempo que passa, do tempo lento, então eu tenho que admitir que 15 minutos para mim, de abertura radical em relação a quem eu prezo, é muito mais importante e marca mais a minha vida, e eu posso passar a ela uma vida inteira, que ela talvez nunca mais esqueça, do que se eu viver com ela durante 30 anos e não ter uma experiência de reconhecimento profundo. Eu estou exagerando, mas eu tenho certeza que vocês sabem que essa experiência existe. Então eu quero comentar aqui esse trecho aqui, que começa em relação a essas condições, na página 4, se não me falha a memória, porque eu já escrevi tantas coisas e prolongou o texto. Mas o parágrafo diz assim: em relação a essas condições, as condições dos 4 itens, compreende-se que as relações intersubjetivas dromocratizadas, veja bem, mesmo aquelas nas quais a mediação tecnológica não comparece, então essas condições, essas relações dromocratizadas são inóspitas ao reconhecimento. Eu tendo a admitir, mas eu preciso de exemplos em relação ao argumento de que o contrário também não pode ser verdadeiro no argumento que eu coloquei. Quer dizer, elas são inóspitas. Perfeito. Vamos partir do pressuposto que elas são inóspitas. O que significa ser inóspito? Então, o reconhecimento é bloqueado? É comprometido? Ou é apenas dificultado? A ele se criam obstáculos
contornáveis. O que é inóspito? Então, aquela noção, aquele verbo que você usou, que a velocidade, os regimes de velocidade, eles modulam a experiência de reconhecimento. Enfim, eu sei que você, nesse campo, já tem conclusões. Mas como está na linha do argumento, eu digo: bloqueia, compromete, impede ou apenas requalifica, modula, torna-o incompleto, mas não o abole. Isso ocorre, continua o texto, porque a velocidade, ocorre o quê? O caráter inóspito do contexto das relações democratizadas em relação ao reconhecimento. Então, isso ocorre porque a velocidade, sendo assimilada como valor e como lógica articuladora da vida social, reproduzida como hábitos, a velocidade é atuada por sujeitos e qualifica a interação. Quer dizer, a velocidade não é um mero epifenômeno externo. Ela é incorporada, ela é atuada pelo sujeito. Subordinados à aceleração da vida social, já está explicando por que a vida democratizada torna o reconhecimento dificultado. O contexto é inóspito. Então, subordinados à aceleração da vida social, corpo e subjetividade encontram-se em condições circunscritas ao vetor velocidade. Corpo e subjetividade expressam-se condicionados ao que a aceleração permite. Então, a aceleração é o limitador. Em relação à apreensão da alteridade e à disposição para ela, no sentido de se estar aberto e disponível para recebê-la no modo como ela expressa suas ideias, seus sentimentos, suas fantasias, sua visão de mundo e seu modus vivendi. São 5 itens que ficam preteridos no contexto de democratização da apreensão da alteridade e a disposição para ela, não é? Então você vincula o sentido inóspito a certas condições para o reconhecimento, e elas são democratizadas, por aí vai, local, etc, etc, com produtividade no campo do trabalho, na esfera do lazer. E você então, mais desdobradamente, você vincula esse caráter inóspito, impeditivo do reconhecimento na sua completude, a essa limitação imposta pela velocidade, porque ela, de alguma forma, condiciona corpo e subjetividade a não estar abertos, estou lendo agora no sentido oposto, a não estarem abertos para receber a alteridade, para apreender a expressão das suas ideias, os seus sentimentos. A velocidade seria um limitador, seria um prisma de constrangimento, forçaria um pouco a barra nesse sentido, para usar uma expressão rápida para tomarmos aqui um ganho de tempo, né? Bem, pensando nisso, eu digo assim: numa vida cotidiana a dois, pensando na vida do casal, democratizada por circunstâncias sine qua non, quer dizer, com as quais nós temos que lidar, como, por exemplo, lidar frequentemente com o trabalho. As pessoas precisam sair cedo, dormem pouco juntas, elas vivem poucas, domingo, sábado, sei lá, enfim, o que elas fazem, mas não estão juntas eventualmente. Então, tem filhos, tem que levar filho na escola, filho no parque. Quando chega o final de semana, os filhos querem fazer alguma coisa. Então, tudo isso de modo intenso, veloz, enfim, chega a segunda-feira. Então, são condições democratizadas por circunstâncias sine qua non. Então, numa vida cotidiana a dois, democratizada, assim, mas ambos atentos, ambos abertos, ambos ali, naquele tempo, 30 minutos, 1 hora que eles têm a cada 3 dias, e eles aproveitam intensamente isto. Então, um pai
trabalha durante 2, 3 dias em turno. Quando ele vem para viver a vida com o seu filho. Ele faz tudo, ele joga bola, ele brinca, ele se faz criança, ele deita e rola, e se há cães faz a mesma coisa, durante 3 horinhas, mas passaram-se 3 dias, e ele vai ficar ausente durante 5. Eu pergunto, essa vida está comprometida. São 3 horas, o tempo que passa é curto. Não há reconhecimento aí. Ele fica prejudicado ou pode se dar profundamente nas condições dadas? Eu sei sua resposta, mas eu estou ponderando se não é possível. Quero dizer assim, será que a experiência de reconhecimento não vale ser fotografada, não vale ser focada nas condições idiosincráticas em que elas se dão? Será que podemos admitir uma generalidade das condições do reconhecimento? Será que mesmo naquelas condições consideradas inóspitas, tendo em vista aquela vida, aquele grupo, aquele casal, aquela relação familiar, não há ali uma exploração produtiva, positiva, afirmativa, em tempo diminuto, mas profundo de reconhecimento? Enfatizando, ou para haver reconhecimento é de fato sempre e genericamente necessário tempo que passa no sentido de tempo lento, tempo largo, tempo do deixar-se levar. Se sim, se é sempre necessário tempo largo, tempo que passa, tempo profundo, então eu lembro que eu disse que eu ia enfatizar, o tempo no fundo é inerme. Não adianta haver tempo se, por exemplo, 2 pessoas em relação não estão abertas ao reconhecimento mútuo. E você diz assim, o modus vivendi, não é? Reconhecimento é uma experiência mais afeita à vivência psíquica e social do tempo que passa. Eu sinceramente tenderia a concordar, mas eu estou vendo questões de filigrana. Eu estou focando entrelinhas. E através das entrelinhas eu cheguei à praxis, porque eu já vi relações assim, do tempo que passa, do que ao tempo tecnológico. Quer dizer, elas estão mais propensas à vivência psicossocial do tempo que passa, e menos do tempo tecnológico experimentado e reproduzido como fugacidade do instante. Mesmo que em condições democratizadas seja possível admitir o prenúncio. Aí você foi bem específica. Olha, eu tenho como autora uma restrição a admitir que seja possível um reconhecimento ou qualquer forma de nas condições democratizadas. Bom, se pode haver, para mim é apenas um prenúncio, uma promessa. E aí você coloca assim, neste caso, o do prenúncio, a experiência pode ser sinalizada entre sujeitos, sinalizada entre sujeitos, ficando sua completude, a versão completa do reconhecimento, que exige aquelas 4 condições, projetada para uma situação posterior, quando seria então concretizada plenamente. E aí eu escrevi assim no seu texto, e quando ou se essa situação posterior, que seria concretizada posteriormente, projetada, nunca ocorre. O reconhecimento fica sempre incompleto? É possível medir essa intensidade, essa incompletude? Como é que se mede? Bom, fica incompleto, porque as pessoas sentem que esse reconhecimento é insatisfatório. Como se mede? Elas têm consciência de que é insatisfatório? Será que elas estão preocupadas com o reconhecimento, ou elas acham que a relação em que elas estão imersas está ok? Até que ponto podemos nos basear na consciência dos próprios sujeitos? Ou nós podemos interpretar genericamente a vida de todos os sujeitos e coagulá-los em campos de experiência e dizer assim, bem, meus queridos, vocês vivem relações democratizadas. Nem pensem que aí